Somos um no amor do Senhor, somos um no Senhor, um em Cristo. A igreja de Cristo, ela precisa ser conhecida, sobretudo, pela prática do amor, o amor fraterno, o amor cristão. O Senhor Jesus Cristo, ele insistiu com os apóstolos muitas vezes, e quando estava chegando o momento da despedida, ele insistiu sobre este grande mandamento, o mandamento do amor. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. De maneira que Jesus estava mostrando que a igreja dele na terra precisa ser conhecida pela prática do amor. A nossa igreja hoje desfruta da prática do amor cristão de maneira mais plena do que antes. Nós hoje temos a alegria de observar na nossa igreja uma igreja que pratica o amor cristão. Nós nos amamos em Cristo, apesar das nossas diferenças. E isso já é muito bom, isso é muito prazeroso. E o Senhor da igreja, o Senhor Jesus, se alegra com isso, se alegra ao ver que a sua igreja é uma igreja que está obedecendo o seu grande mandamento de amar uns aos outros, assim como Ele também nos amou. Mas não existe igreja nessa terra que, por mais que ela pratique o amor cristão, que já esteja plenamente suficiente, que não haja nada a que melhorar, a que corrigir, a que crescer. Quando nós olhamos para essa carta de Paulo a essa igreja, aos crentes de Tessalônica, nós vamos observar, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele destaca justamente esse aspecto nessa igreja. E ele tece elogios à igreja de Tessalônica justamente por ele saber, receber notícias dessa igreja, que era uma igreja que amava uns aos outros. Os cristãos amavam uns aos outros. Era uma igreja que era também conhecida e se destacava no tocante ao amor fraternal. Eu quero convidar você a voltar os olhos a esse texto. Eu vou ler esse texto e nós vamos entender algumas lições importantes também para nós que o apóstolo Paulo trata nestes versículos aqui. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 9 a 12, nos diz o apóstolo Paulo: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis instruídos por Deus, ou estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. E na verdade, diz Paulo, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, continuar, ou melhor, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Que Deus abençoe a leitura e também a exposição da sua palavra nesse instante. Quero convidar os irmãos a baixar a sua cabeça. Vamos orar mais uma vez nesse instante. Senhor, estamos diante da tua palavra, que é perfeita, que é poderosa e que é o nosso alimento, Pai. Nós queremos ser alimentados pela tua palavra nesta noite, Senhor. Fala ao nosso coração, fala ao coração da tua igreja, cativa a mente, o pensamento, o coração, ó Deus, e ajuda, Pai, a cada um de nós a aplicar esses ensinamentos, ó Deus, que serão expostos aqui na nossa vida, no nosso dia a dia, Senhor, para a glória do teu santo nome e para o nosso crescimento espiritual, para que o nosso testemunho, ó Deus, seja fiel neste mundo, no nosso viver, no nosso dia a dia. Tem misericórdia de nós e abençoa-nos assim nesse instante, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, esse texto é um texto que traz para nós 3 lições importantes que eu quero destacar aqui. Mas essas lições,
eu quero colocar para vocês da seguinte forma, como tema desse sermão, 3 princípios bíblicos do amor cristão. E é isso que eu quero apresentar para os irmãos aqui nesta noite, como ensinamento para o seu coração, para a sua alma, para a sua vida com Deus. 3 princípios bíblicos do amor cristão. Repare comigo, no texto que nós lemos, é curioso porque o apóstolo Paulo, ele vai dizer, olha, com relação ao amor cristão, eu não tenho o que acrescentar para vocês. Mas aí ele emenda na sequência, ele diz, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos de que deveis amar-vos uns aos outros. Interessante Paulo falar aqui que a igreja está por Deus instruída, como se o próprio Deus diretamente tivesse ensinado a igreja. E Deus faz isso conosco, por meio do seu Espírito. Ele fala ao nosso coração. É interessante porque o Salmo 32, ele traz ensinamento. O próprio Deus dizendo através do salmista, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas asas te darei conselho. Então Deus fala conosco, Deus ensina o nosso coração. E Paulo reconhece isso na igreja, mas certamente quando Paulo esteve a primeira vez com esses cristãos, ou na cidade de Tessalônica, pregando o Evangelho, ele também já tinha ensinado sobre isso. Certamente o Espírito Santo esteve aplicando esse ensinamento, reforçando e capacitando esses irmãos a colocar em prática, de maneira que Paulo agora recebe notícia dessa igreja e ele se alegra, porque é uma igreja que está vivendo na prática do amor cristão. Diferente de outra igreja que vivia em desunião. Quando Paulo escreve aos Gálatas, por exemplo, Paulo destaca isso, a ponto de Paulo dizer, olha, se vocês estão aí se mordendo uns aos outros, como se tivessem se mordendo uns aos outros, vede que não destruais vos mutuamente. Diferente da igreja de Tessalônica, percebe? E Paulo então elogia e destaca esse ponto que a igreja de Tessalônica estava testemunhando e muito bem. No versículo 10 ele diz, na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos. E olha que interessante, o testemunho dessa igreja, ela se destacou tanto no crescimento da palavra, no conhecimento e na prática da palavra de Deus, na obediência ao mandamento do amor e em outros aspectos também da palavra de Deus, que a igreja se tornou conhecida não apenas no local ali, mas em toda a região. Quando ele fala aqui de Macedônia, já é uma região mais ampla. E ele vai dizer até mesmo, em outra carta, em toda a Acaia. Então o testemunho cristão desses irmãos se tornou tão relevante que ele se tornou conhecido em várias outras regiões e em várias outras igrejas também, sobretudo pela prática do amor cristão, do amor fraternal. Paulo diz no versículo 10, na verdade estáis fazendo isso, isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia, mas aí ele diz, contudo, porém, entretanto. Quando você vê essa palavra contudo, a ideia é que vai vir um novo pensamento, não na mesma direção do que estava sendo dito até aqui. Contudo, porém, ele vai chamar a atenção para um outro aspecto. Paulo vai dizer, olha, contudo vocês não são perfeitos. Você conhece alguém que para você é uma pessoa muito boa, é uma pessoa muito correta, e você diz assim, olha, essa pessoa, ela é uma pessoa quase perfeita, mas ela não é perfeita, porque ela é pessoa, ela é ser humano, E você reconhece e entende, ela é muito boa, mas há sempre o que melhorar, há sempre o que corrigir na pessoa. Na igreja de Cristo também é assim. Por isso que Paulo, apesar dele tecer elogios à igreja de Tessalônica, a igreja de Tessalônica tem necessidades de correção. Há pontos e aspectos na vida da igreja que precisam ser corrigidos. Precisam ser corrigidos esses pontos na igreja de Tessalônica ali. É interessante, irmãos, antes da gente prosseguir, dizer para os irmãos que a igreja de Tessalônica foi fundada pelo apóstolo Paulo, o próprio apóstolo Paulo. E essa igreja, Paulo tinha um carinho muito especial por esta igreja. Ele tinha um amor especial por esta igreja. Curiosamente, a igreja de Tessalônica foi fundada por Paulo na sua segunda viagem missionária.
A igreja, a cidade de Tessalônica, a província, a região da Tessalônica, era uma província romana, estava sob o domínio do governo romano. E Paulo, quando ele vai na sua segunda viagem missionária, que chega a Tessalônica, ele tem a oportunidade de pregar apenas 3 sábados na sinagoga. Em 3 sábados foram suficientes para Paulo instituir a igreja de Tessalônica. Ele vai e prega, essas pessoas recebem o evangelho, são convertidas e ele continua o seu ministério, a sua evangelização, mas dando suporte a essa igreja, enviando outros para pastorear, para conduzir, para ensinar esta igreja aqui. Então Paulo tem um carinho especial pela igreja de Tessalônica, porque foi uma igreja fundada por ele e uma igreja que muito ele amou. Essa informação de que Paulo pregou apenas 3 sábados está lá em Atos capítulo 17. Você vai encontrar essa informação lá. E Paulo, ele tem um carinho especial. Se você observar no capítulo 1 dessa carta, olha como Paulo vai se dirigir a essa igreja. Pode acompanhar aí na sua Bíblia. No capítulo 1, Paulo começa essa carta dizendo para os irmãos assim: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo elogia esta igreja. Paulo exalta esses aspectos cristãos que a igreja de Tessalônica estava vivendo e aplicando e ia muito bem, graças a Deus. E Paulo se alegra com esses irmãos, se alegra com essa igreja. Mas não era uma igreja perfeita. Ela tinha os seus problemas. E por isso Paulo traz o contudo lá no versículo 10. Ele diz: contudo, há coisas que precisam ser corrigidas. A nossa igreja é uma igreja que tem obedecido à palavra de Deus, tem sido instruída na palavra de Deus, é uma igreja que tem sido amadurecida nos ensinamentos, na doutrina cristã. É uma igreja que eu vejo muitos irmãos que têm buscado o aperfeiçoamento da sua fé, o aperfeiçoamento do seu amor cristão, o aperfeiçoamento do seu testemunho, o aperfeiçoamento da sua vida com Deus. É uma igreja, a igreja Presbiteriana do Jardim P hoje, é uma igreja que está caminhando no caminho do amadurecimento cristão, e nós vemos muitos aspectos positivos na nossa igreja também. Mas assim como a igreja de Tessalônica, a nossa igreja também há aspectos que precisam ser melhorados e serem corrigidos. Quais eram os problemas da igreja de Tessalônica? Nós vamos encontrar, irmãos, alguns problemas nessa igreja. Havia nessa igreja um grupo de cristãos que estavam minando a paz dessa igreja e colocando em risco até mesmo a prática do amor fraternal dessa igreja. Eram cristãos, eram pessoas que viviam de maneira inquieta, viviam com uma ansiedade acentuada, viviam como que fanáticos, eram pessoas que estavam se intrometendo na vida ou nas coisas alheias, na vida alheia e nas coisas alheias, nos negócios também dos outros. Eram pessoas preguiçosas também. Não é o contexto da nossa igreja aqui. Eu penso que a igreja, os irmãos são trabalhadores, não são preguiçosos. Eu penso que os irmãos são pessoas que buscam cuidar dos seus próprios interesses, da sua própria vida, sem se intrometer nas coisas alheias, na vida alheia, a não ser quando é necessário, pelo amor cristão, movidos pelo amor cristão, para corrigir, exortar e para ensinar. Mas eu quero refletir com os irmãos sobre esses aspectos, trazendo para nós essa reflexão aqui nesta noite, pelo aspecto do ensino da palavra do Senhor. Qual é então, pastor, o primeiro princípio bíblico do amor cristão com base nesse texto aqui? O primeiro princípio bíblico, irmãos, é com base no texto: uma vida tranquila, ou seja, viver tranquilamente. E o que nós podemos entender desse princípio aqui? Irmãos, no versículo 10 e 11, quando o apóstolo Paulo diz que esses cristãos ele estava exortando esses irmãos a progredir cada vez mais no amor cristão. E ele diz no versículo 11, a diligenciardes por viver tranquilamente. O que Paulo quis dizer com essa palavra
tranquilamente, ou a tranquilidade aqui. A palavra tranquilamente aqui no original, irmãos, no texto grego, traz a ideia de quietude. De quietude. Aqui você já começa a perceber o oposto de quietude, que é a agitação, o descontrole, a ansiedade, a histeria, a falta de domínio próprio. Paulo está trazendo esse primeiro princípio. O cristão não pode viver uma vida com histeria, histérica. O cristão não pode se entregar à ansiedade. E como eu disse, não é certamente o nosso problema aqui, o problema desses cristãos com respeito a essa ansiedade, é porque eles estavam crendo, entendendo que a volta de Jesus estava já para acontecer. Você encontra essas informações, ou essa informação, no capítulo 2 dessa carta, quando Paulo vai dizer, no capítulo 2, versículo 1 e 2, se você quiser acompanhar, você pode abrir a sua Bíblia aí, eu espero. Capítulo 2, versículo 1 e 2, Paulo já exortou esses irmãos, ou exortava dizendo: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor, a segunda vinda, essa que nós também estamos esperando. Você não está esperando Jesus voltar? Não está esperando Jesus voltar? Eu estou, você não está? Então, esses cristãos aqui estavam esperando, mas eles estavam com uma ansiedade tão grande que isso estava impactando a vida comum do dia a dia, a vida cristã deles. Olha o que Paulo vai dizer. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, ou seja, Jesus Cristo vem para reunir a sua igreja. Ele diz: nós vos exortamos a que não demovais da vossa mente com facilidade. O que Paulo está dizendo com isso? Olha, eu quero que vocês não tirem essa doutrina da mente e esqueçam. Conservem esse ensinamento na mente, conservem essa esperança. Não esqueçam de que Jesus irá voltar. Esse é um aspecto, esse é um ponto. Mas Paulo vai para o outro extremo, outro ponto. Ele vai dizer: mas vocês também não podem ficar perturbados por causa disso. Olha o que ele vai dizer no versículo 2, na sequência: nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Havia um grupo de cristãos na igreja de Tessalônica que estava dizendo assim: Jesus já está voltando. Então, se Jesus já está voltando, não faz sentido eu continuar trabalhando, eu vou cruzar os braços. Eram os preguiçosos, lembra que eu falei? Os preguiçosos, que estavam usando como desculpa a promessa, a doutrina, o ensinamento da volta de Jesus Cristo. Por isso que Paulo escreve para essa igreja, exortando essas pessoas, e diz para eles: olha, eu não quero que vocês esqueçam que Jesus irá voltar, conservem isso na mente, mas também tomem cuidado, não é para vocês abandonar a vida temporal, os compromissos de vocês, com essa desculpa de que Jesus está voltando, então eu não preciso mais trabalhar. Percebe aqui o ponto central desse ensinamento do apóstolo Paulo, e isso levava esses cristãos a viver uma vida não só ociosa, mas também ansiosa, agitada, e isso estava causando um problema na igreja, tirando a paz da igreja. De maneira, irmãos, quando o apóstolo Paulo diz aqui nesse primeiro princípio, que é viver tranquilamente como cristão no Senhor, o apóstolo Paulo está chamando a nossa atenção aqui para nós vivermos na paz do Senhor. Irmãos, o que é que vai nos dar tranquilidade a nosso coração, a nossa alma? E aí eu digo para os irmãos: certamente vocês não estão vivendo ansiosos, vocês não estão caindo nessa tentação e nesse pecado que esses cristãos caíram, da volta de Jesus. Pastor, Jesus está voltando, então não vou mais trabalhar amanhã. Oh, que bom, não vou pegar mais o ônibus lotado, não vou mais ter que aturar o meu chefe pegando no meu pé. Não é esse o problema, mas nós podemos ser levados e cair no pecado da ansiedade, da agitação, por outras dificuldades e provações que nós passamos nesta vida aqui. Essa foi a deles, mas e qual é a sua? O que causa ansiedade em você? O que causa perturbação à sua alma? O que tira a paz de Deus? O que faz com que você não viva tranquilamente aos pés do Senhor? E a palavra, eu estava dizendo para vocês, no original traz essa ideia. Ela aponta para essa realidade de viver tranquilamente é viver em paz, na paz do Senhor, ter uma vida pacífica,
é ser amigo da paz, e não da inquietude, e não da agitação. Então, esses cristãos sofriam de ansiedade, ou até mesmo de histeria, por causa da volta de Jesus Cristo. Mas nós cristãos corremos o risco, hoje, os cristãos de hoje, corre o risco de sofrer de ansiedade por outros motivos. Qual é o ponto aqui, a verdade bíblica, o ensinamento bíblico aqui? Independente de que seja a provação, independente de que seja a tentação, que queira tirar a nossa paz, para que nós não vivamos tranquilamente, Paulo nos exorta a nós estarmos atentos para não entregar o nosso coração à ansiedade, para não entregar o nosso coração à falta de domínio próprio e vivermos uma vida descontrolada, uma vida sem equilíbrio, uma vida longe e afastada da paz do Senhor. Mas veja, irmãos, que esses crentes, eles têm motivos, e nós também, para vivermos na paz do Senhor, porque nós podemos viver na paz do Senhor fundamentado sobre 3 ensinamentos bíblicos, sobre 3 doutrinas bíblicas, que Paulo já havia destacado aqui. Paulo disse que essa igreja, esses cristãos, ele elogiou porque eles estavam vivendo firmados na fé, firmados na esperança, firmados no amor. Nós também temos a esperança, temos a fé, temos o amor. Como é que eu posso, pastor, viver uma vida tranquila? Pastor, eu tenho muitas tribulações. Pastor, eu tenho muitas angústias no meu coração. Amanhã, pastor, dia de branco. Vocês entendem o que é dia de branco? Lá em casa a gente aprendeu isso, dia de branco, né? Isso vem, é melhor nem cutucar a origem disso, né? Mas significava, é dia de arregaçar as mangas e trabalhar, não dá para descansar, né? E aí vem as preocupações, vem os compromissos, vem as contas para pagar, o que tenta tirar a nossa paz, o que tenta tirar a nossa tranquilidade. Esse mesmo princípio serve para nós, irmãos. Qual é o princípio? Viver tranquilamente. Irmãos, a pessoa, o crente que não vive na paz de Deus, ele não vive uma vida equilibrada, com controle. E estes são semelhantes ao que o salmista vai dizer aqui, por exemplo, o grande Salomão lá em Provérbios 25, ele vai dizer que aquele que não tem domínio próprio, aquele que não procura viver na paz do Senhor e vive de maneira descontrolada, ele vai dizer, é como uma cidade derrubada, que não tem muros. Assim é o homem que não tem domínio próprio. Talvez no contexto de hoje a gente não consiga captar direito esse sentido de cidade com muro, cidade derrubada e que não tem um muro também. Porque na época as cidades mais protegidas, elas tinham os muros ao redor, proteção contra os inimigos. Era protegida. Um homem desprotegido, um homem que não desfruta e não anda na paz do Senhor, ele é um homem desequilibrado. A pessoa que não busca viver a sua vida confiando no Senhor, firmado na fé, firmado no amor, firmado na esperança, firmado em Deus, ele perde o controle da sua vida, ele perde o controle das coisas da sua vida, dos cuidados com a sua família, e ele passa a viver de maneira descontrolada. Por isso ainda Salomão vai dizer, melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Domina o espírito, domínio próprio, dominar a si próprio. Eu gosto muito, e eu falo isso bastante lá em casa, e vocês já devem ter ouvido eu falar isso aqui também, da oração de Salomão. Salomão, quando recebe a missão de reinar, Salomão tem a oportunidade, Deus vem até ele e diz, Salomão, pede o que você quiser aí, Salomão, que eu vou te dar, Salomão. E Salomão, ele prudentemente, ele pensa e uma das coisas que ele pede para o Senhor é sabedoria. Mas repare que a sabedoria não é para os outros, a sabedoria é para ele próprio saber se conduzir. Ele diz que o Senhor me dê sabedoria para que eu saiba me conduzir à frente, à testa, né? O termo lá que aparece é a testa desse povo, ou seja, como rei, líder, ele estava dizendo assim, Senhor, me dá sabedoria para eu dominar as minhas próprias emoções na liderança desse povo aqui, domínio próprio. Equilíbrio. Nós não temos isso se não temos a paz de Deus. Nós não temos isso se não temos a fé do Senhor. Nós não temos isso se não nos guiamos na esperança, na presença do nosso Deus em todo o tempo. Então é possível, pastor, eu viver uma vida tranquila em meio às tribulações deste mundo aqui? Segundo a palavra de Deus, sim, e eu creio nisso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Não é você andar de cabeça erguida diante das suas lutas, das suas dificuldades, das suas
provações. Então eu pergunto, o que te perturba? O que, irmão, irmã, ameaça a tirar a tua paz? Olha o que a palavra de Deus está trazendo para você aqui nesta noite. Você pode, em Cristo Jesus, você pode, em Deus, viver tranquilamente. Caiam 1000, caiam 10.000, né? À frente, em volta, atrás. O Senhor está comigo. Deus está contigo. E você pode passar pelas provações dessa vida, descansando, confiando no Senhor. Não permita que as preocupações, as dificuldades, tire a paz de Deus do teu coração e da tua vida. Mas o apóstolo Paulo prossegue, irmãos, e em segundo lugar ele vai nos trazer esse segundo princípio. Qual é o segundo princípio, pastor? Ele vai dizer que o segundo princípio, irmãos, é cuidar dos nossos afazeres. Ao invés de cuidar da vida alheia, ele diz, cuide da sua própria vida, cuide dos seus afazeres. Versículo 11, no final do versículo 11, depois dele dizer que eles precisavam viver tranquilamente, ele diz na sequência, cuidar do que é vosso. Cuidar do que é vosso. Paulo está dizendo para a igreja, cuide do que é de vocês. Cuidar das minhas próprias coisas, veja, assim como nós falamos no primeiro princípio, de que quando nós vivemos em paz, nós estamos fortalecendo o amor cristão. Esse primeiro princípio é um princípio que decorre do amor cristão. Porque quando você procura viver na paz de Deus, você está promovendo a união da igreja. Mas quando você vive ao contrário, em ansiedade, você provoca a divisão da igreja. Isso não é valorizar o amor e fortalecer o amor cristão. Esse segundo princípio também é a mesma coisa. Quando Paulo diz que nós devemos cuidar dos nossos afazeres, ou seja, da nossa própria vida, é porque quando nós fazemos o contrário, nós também estamos indo contra o grande mandamento, o amor de Deus. Cuidar da vida alheia, isso não é prática do amor cristão, percebe? Por isso Paulo diz aqui como segundo princípio, que ao invés disso nós devemos cuidar da nossa própria vida. E quando você assume as rédeas da sua vida, quando você se envolve com os seus compromissos, com a sua família, com as suas responsabilidades, você nisso está praticando o amor cristão, porque você está fazendo aquilo que é mandamento do Senhor, aquilo que é digno, aquilo que é responsabilidade de cada cristão fazer. Quando a pessoa não cuida da sua própria vida, ou não se envolve com seus próprios compromissos, ele corre o risco de ficar cuidando da vida dos outros. Isso é uma tentação que alguns caem, infelizmente, lamentavelmente, alguns caem. Paulo vai dizer, ainda nessa carta, no capítulo 3, versículo 11, se você quiser acompanhar, pode abrir aí, capítulo 3, versículo 11. Veja Paulo falando desse ponto aqui, gente, de maneira muito clara. Ele diz no versículo 11 do capítulo 3, da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, pois, de fato, estamos informados que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo o quê? Se intrometendo na vida alheia. Se intrometer na vida alheia não é coisa do cristão. Se intrometer na vida alheia não é prática do amor cristão. Paulo diz, irmãos, então, que essas pessoas estão andando de um lado para o outro, movidos pelo interesse alheio, deixando para trás as suas responsabilidades, sendo irresponsáveis com a sua própria vida, com os seus próprios compromissos. E aqui leva a um outro pecado igualmente danoso, porque quando alguém se envolve com a vida alheia, se intromete, e a palavra aqui usada é nesse sentido, e ela é importante, a intromissão é diferente de alguém pedir ajuda para você, concorda? E quando alguém pede ajuda como cristão, que você ama o seu irmão, você vai ajudar. Precisa de um conselho, precisa de uma orientação, aí ele está pedindo para você. Ou diferente de quando você vê o irmão em pecado, aí você tem um dever cristão, no amor cristão, de exortar, de corrigir. Mas a palavra aqui é outra. Paulo está dizendo que estava acontecendo na igreja, pessoas dentro da igreja que estavam se intrometendo, a intromissão. E aqui, irmãos, essa intromissão leva ao pecado da língua. Porque quando a pessoa se intromete na vida do outro e sabe da vida do outro, ela pode levar
o que ela viu para outras pessoas e espalhar o mal. Gente, isso é terrível. Olha o que a Bíblia fala sobre a língua lá em Tiago. Não precisa abrir, só acompanhe. Ele diz assim: ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do corpo e contamina o corpo inteiro. Não se põe em chamas toda a carreira da existência humana. Não só isso, mas também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Cuidado com a língua. Se intrometer na vida alheia leva a esse outro pecado, de você destruir a vida de uma pessoa pelo que a pessoa fala a respeito da vida da outra pessoa. É por isso que a Bíblia vai falar muitas vezes sobre o domínio da língua. Cuidado com as suas conversas, cuidado com as suas palavras, porque como cristão, se você não tiver cuidado com o que você fala, você ataca a doutrina, a prática do amor cristão. Você mina a união da igreja, a unidade da igreja, uma igreja unida, como nós acabamos de cantar aqui. E nós começamos a lançar semente de discórdia, semente de divisão. Por isso, a palavra de Deus vai dizer, guardarei, o salmista preocupado com isso, ele vai dizer, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Ele diz, porei mordaça a minha boca enquanto estiver na presença do ímpio. O salmista tão preocupado com isso, ele diz, olha, se for preciso eu porei mordaça a minha boca, mas não pecarei com a língua. Ainda Tiago vai dizer, se alguém supõe, presta atenção nesse texto, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, não tendo domínio próprio com a sua língua, o que ele diz? Antes enganando o seu próprio coração, a sua religião é vã. Está perdendo tempo, percebe? Essa religião não é aprovada por Deus, porque não tem domínio com a sua própria língua. Então, irmãos, quem fala demais se intromete na vida alheia e se esquece da sua própria vida. Por isso, irmãos, o apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui, ele chama atenção com esse contudo. Ele chama atenção. Contudo, vocês estão vindo bem, vocês estão praticando o amor. Contudo, tem algumas coisas que precisam ser corrigidas. Vocês precisam cuidar do que é vosso. Vocês não podem viver se intrometendo na vida alheia. Vocês não podem viver fazendo mal com a própria língua e atacando frontalmente o amor cristão, que deve ser marca da Igreja de Cristo. William Hendricks, ele vai dizer que Paulo, com esse texto aqui, ele diz que tais indivíduos, tais pessoas desordenadas, desequilibradas, não eram ativos em algo proveitoso. Porque se eles se intrometem, eles não estão sendo ativos em algo proveitoso, concorda? Mas eles são ativos em tratar da vida alheia. São intrometidos ativos. E de novo, como no primeiro princípio, se intrometer na vida alheia, não cuidar do que é seu, não é uma prática cristã, não combina com o cristão. Por isso, irmãos, se o cristão passa a se intrometer na vida do outro, ele age contra o amor de Deus, contra o amor fraternal, o amor uns pelos outros. Por isso Paulo reforça, ele diz, cuide dos seus afazeres. É uma forma de você se proteger, de se intrometer na vida alheia. Preserve o amor fraterno, o amor da igreja. E o terceiro princípio, o último princípio, aqui veja, eu disse que eram 3 princípios para os irmãos. O terceiro princípio ainda está no versículo 11. E é muito simples, o terceiro princípio que Paulo coloca aqui, você há de concordar com o apóstolo Paulo, ele diz, trabalhai. Trabalhai com as próprias mãos, como vos ordenamos. Veja que esse já era um problema antigo da igreja. Paulo diz, trabalhai com as próprias mãos, como vos ordenamos. Paulo já tinha ordenado isso antes, para corrigir os preguiçosos, os cristãos preguiçosos da igreja. Então, o terceiro princípio é trabalhar dignamente. Ou, no sentido mais original aqui, trabalhar decentemente. O trabalho digno. O cristão precisa ser um trabalhador digno, ele precisa dar exemplo como um bom trabalhador. O cristão não pode ser aquele funcionário que fica lá no banheiro enrolando, matando, sendo desonesto com o seu patrão, com o contrato que ele assinou com a sua empresa ali, ou seja, em qualquer outra atividade que ele assumiu. Paulo aqui então, irmãos, faz esta exortação, porque alguns, como eu já disse, estavam cruzando os braços, dizendo assim, Jesus está voltando, então eu vou trabalhar por quê?
De que vai servir eu trabalhar tanto e ficar tão cansado? Se isso vai passar, esse mundo vai ser destruído. Jesus está voltando e diziam, eu vou cruzar os braços. Mas Paulo diz, se dirigindo a estes, lembrando-os desse mandamento que ele já tinha ensinado. E Paulo vai ser duro com essas pessoas, dizendo para eles assim, aquele que não trabalha, não coma. Se você quer comer, você precisa trabalhar. Quem não trabalha, não tem direito de comer, a não ser que tenha algum impedimento justificado. E para isso nós temos programas do governo, né? Temos assistência social do governo que tenta minimizar, se não sanar, mas minimizar essa dificuldade para o cidadão brasileiro. Nós temos esse privilégio aqui no nosso país. Mas o terceiro princípio aqui para nós cristãos e para esses cristãos da igreja, e nós podemos tirar proveito disso também, ensinamento, é o trabalho digno. Por que isso é importante? Porque o crente, quando ele deixa de trabalhar, quando ele se entrega ao ócio, quando ele se entrega à preguiça, quando ele não corre atrás do trabalho, ele passa a depender da família e depender da igreja. Ele passa a ser um peso para a própria igreja. E observe, irmãos, que a igreja de Tessalônica faz todo sentido isso aqui, não era uma igreja rica. Era uma igreja composta de pessoas pobres e que se ajudavam mutuamente. Nós vimos hoje pela manhã, era uma igreja de cristãos pobres, mas que se envolveram de tal forma com a obra missionária que Paulo vai destacar a participação desses irmãos que davam ali o que podia dar, mas que Deus multiplicava e Deus abençoava e não faltava nem para eles e nem para o apóstolo Paulo também. O cristão que não trabalha passa a depender da igreja para suprir as suas próprias necessidades e isso não é prática do amor cristão, por parte do cristão que se entrega ao ócio ocioso. Ócio é o contrário de trabalho. Deus nos chama para que nós possamos trabalhar. Veja que Paulo já tinha tratado sobre isso nessa igreja. Era uma coisa que estava acontecendo assim, abertamente. No capítulo 3, versículo 10, está aí na sua Bíblia, se você quiser pode acompanhar. Capítulo 3, versículo 10, Paulo diz assim, porque quando ainda estava convosco, veja, Paulo está falando lá do passado, quando ele estava com esses irmãos ainda, naqueles 3 sábados, né? E Paulo já tratou desse assunto. Ele diz, olha, vos ordenamos, versículo 10, vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma, pois de fato estamos informados de que há entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando. Percebe aqui? Se entregaram à preguiça, não querem trabalhar. O cristão, irmãos, precisa trabalhar. Por que, pastor, o cristão precisa trabalhar? O cristão não pode ser preguiçoso. Preguiça não é de Deus. E podemos falar isso com toda a convicção. Trabalho é de Deus. Aí eu lembrei, né, daquela frase que alguns dizem assim, eu já vi alguém falar isso, por isso que eu lembro. Eu queria saber quem inventou o trabalho. Já ouviu isso? E a ideia é, eu queria saber quem inventou o trabalho para eu, né, matar quem inventou. Pois bem, quem inventou o trabalho foi Deus. Tem coragem de matar Deus? Consegue matar Deus? Jesus diz, né, lá em João 5,17, no Evangelho, Jesus vai dizer assim, olha, meu Pai trabalha até agora. E Jesus acrescenta, e ele diz, e eu trabalho também. Aliás, queridos, guarde no seu coração aí, meu Pai trabalha, Jesus falou isso há mais de 2000 anos atrás, né? Mas saiba, nosso Pai continua trabalhando ainda hoje. O Filho continua trabalhando ainda hoje, pela tua salvação, pela tua glorificação. Trabalho é bênção. Quando Deus coloca Adão lá no Jardim do Éden, Deus não colocou ele lá, como eu costumo brincar com vocês, né? Como o bom baiano gosta de ficar na rede, né? Comendo ali uma banana. Alguns aqui já conhecem a piada da banana, né? Do baiano. Deus manda Adão e coloca Adão no Jardim do Éden para ele cultivar, para ele gerenciar, para ele administrar. Trabalho. Pastor, mas o trabalho então não foi uma consequência do pecado? Antes de pecar, Adão vai trabalhar. Trabalho é bênção. Já dizem, né? O trabalho dignifica o homem.
mas a mulher também, viu? O adolescente, o jovem, a criança, pastor, mas você está ensinando que a criança deve trabalhar? A criança já começa a aprender algumas coisas em casa e os pais já começam a ensinar. Isso faz parte da boa formação, da boa criação para os nossos filhos, para as nossas crianças também. E o cristão que valoriza o trabalho, irmãos, é o cristão que coloca em prática e contribui para o fortalecimento do amor da igreja, do amor cristão, do amor de Deus no nosso meio. Contribuindo através do seu trabalho, através do seu empenho. A igreja não pode ter crentes preguiçosos, não só no seu trabalho secular, mas é tão agradável quando a gente olha e quando a gente conversa com os irmãos e os irmãos não esperam que o pastor fique apelando, né? Agora eu estou falando do trabalho eclesiástico. Fica implorando para que aceite determinada indicação, determinado cargo. Daqui a pouco a gente vai começar a nomear novamente as nomeações para o ano 2026. Quem sabe, se assim o conselho entender, não é? E às vezes é muito agradável quando o irmão ou a irmã recebe de bom grado. Pastor, eis-me aqui. Que você possa dizer isso quando o presbítero chegar e dizer, olha, seu nome foi indicado lá para tal área. Você diga, eis-me aqui. Eu até não me sinto capacitado, mas eu confio em Deus, estou à disposição, quero servir na obra do Senhor, quero trabalhar. E quando você faz isso, você contribui para o fortalecimento do amor cristão. Amém? Amém. Mas eu disse para vocês que o apóstolo Paulo exalta o amor cristão e apresenta para nós esses 3 princípios que decorrem do amor cristão. Quais são os 3 princípios, pastor? Viver tranquilamente, você entendeu? Viver na paz do Senhor, não ansiosamente, desequilibradamente. Segundo princípio, cuidar da sua própria vida, dos seus compromissos, das suas responsabilidades, para preservar você de não querer cuidar da vida alheia, o que mina a paz e o amor da igreja. Terceiro princípio, trabalhe muito, trabalhe incansavelmente, trabalhe dignamente. Quando você faz isso, você honra a Deus e você também honra a sua igreja e promove o amor cristão. Agora, presta atenção aqui, por trás desses 3 princípios, há um pano de fundo muito importante. Por que você precisa, como cristão, viver na paz do Senhor, viver tranquilamente, cuidar da sua própria vida e trabalhar? Por quê? Paulo está preocupado aqui com uma outra questão que é muito importante. O seu testemunho cristão. Quando você é um cristão assim, quando você se preocupa com esses 3 princípios, você está dando um bom testemunho como cristão. E é isso que Paulo então finaliza, e eu quero encerrar esse sermão, irmão, com o versículo 12, quando Paulo diz assim, a respeito do testemunho nosso, ele diz, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora são os não crentes, é o mundo. Paulo diz, o crente precisa se portar com dignidade. E quando o crente observa esses 3 princípios, ele está se portando com dignidade. Ele não está dando motivo para que os não cristãos apontem o dedo e falem mal. E você se torne uma pedra de tropeço para o evangelho e para a evangelização. E Paulo diz, e nada venhais precisar. Versículo 12. Então, como é que eu dou testemunho? Vivendo com decência. Quando você aplica esses 3 princípios, dentre outras coisas, você está vivendo com decência. Querido, querida, você e eu precisamos nos preocupar com o nosso testemunho, o testemunho cristão. Viver decentemente. O preguiçoso vive decentemente, o cristão preguiçoso vive decentemente, do ponto de vista de Deus, da palavra? Não. O cristão que vive se intrometendo na vida alheia é decentemente? Dá um bom testemunho? Não. Então, queridos, nós não podemos ser preguiçosos, pedra de tropeço na prática do amor. Nós não podemos deixar de cuidar da nossa própria vida, dos nossos compromissos. Nós precisamos praticar essas 3 coisas preocupados, porque nós carregamos o nome de Cristo. Quando você dá um mau testemunho, é o evangelho que é prejudicado. É a honra de Cristo que é prejudicada. Sabe o que significa quando você é chamado a testemunhar lá fora, para o mundo? Deus te chama a santificar o nome dele no mundo. Santificar o nome dele é dar um bom testemunho. E quando você faz isso, você está honrando e santificando o nome de Deus. Então, queridos, finalizando esse sermão, eu quero dizer para você que como filhos de Deus, nós temos sim a responsabilidade de zelar pelo nosso testemunho cristão. Como? Nos portando com dignidade
no nosso modo de viver, celebrando e honrando o nome de Deus. Não tendo uma vida ansiosa, desequilibrada, histérica, por causa dos problemas dessa vida. Não sendo preguiçosos, como muitos são, mas sendo trabalhadores, dando um excelente testemunho e cuidando da nossa vida, não se intrometendo na vida alheia. Irmãos, que Deus nos ajude, que Deus nos corrija, como eu iniciei esse sermão, há sempre o que melhorar. Olhe para a sua vida, traga esses pontos para a sua vida e coloque em xeque, há sempre o que melhorar. Nós queremos continuar crescendo no amor de Deus, no amor uns pelos outros, que o Senhor nos dê esse discernimento para que, como diz o apóstolo Pedro, estejamos preparados para responder a todo aquele que pedir razão da nossa fé. Amém. Queridos, em resposta